Oi, gente. Mediante a tudo que tem acontecido na minha vida nessa última semana, eu decidi fazer esse vídeo de Arrume-se Comigo, falando um pouco de tudo que tem acontecido. O último vlog até deu uma atrasada, porque eu não estava conseguindo nem editar o vídeo. Eu comentei com vocês que eu tinha começado a tomar uns remédios para enxaqueca e que eles eram fortes, né? Então, são remédios antidepressivos e até então eu não tinha entendido o que era um antidepressivo. Eu não sabia o efeito real que um antidepressivo tinha na vida de uma pessoa. Agora meio que eu entendo um pouco, né? Depois de algumas semanas, já tem um mês que eu tô usando. Eu estive por algumas semanas em uma montanha russa de sentimentos. Confesso pra vocês que nos últimos dias eu nem me reconheço mais. Eu cheguei a pensar que por algum tempo eu tivesse me perdido, que eu não me reconhecesse mais. Quem era eu nesse tempo? Pensei que eu teria que contar um testemunho e foi uma loucura, resumindo assim pra vocês. Mas eu acredito que tudo foi por um motivo, tudo na nossa vida acontece por um motivo. E agora eu me sinto mais preparada para encarar, seja qual for o momento que vai vir aí para eu viver. Eu acredito sim que tudo que aconteceu foi por um motivo. Isso começou há muito tempo. Não foi de agora, assim, depois que eu comecei a gravar os vlogs, eu já sou uma pessoa totalmente diferente. Essa pessoa que eu tô falando, foi uma pessoa já de muito tempo atrás. Desde quando eu comecei a gravar aqui os vlogs, eu já tenho tentado me tornar uma pessoa melhor. Mas nessas últimas semanas, é como se tivesse tido uma confirmação mesmo, que eu precisava mudar mais e mais áreas da minha vida. Então foi uma confirmação para mim. Deus, ele me mostrou assim muitas coisas que eu pensava que estava certa na minha vida, que estava tudo bem, mas ele me mostrou, ele fez com que eu ficasse em paz mesmo com tudo isso. E eu percebi que foi para que eu conseguisse mesmo viver essa fase da minha vida. E eu, assim, me sinto uma pessoa renovada. Mas foram dias muito difíceis. Eu precisava mesmo desse momento pra mim, pra descobrir mesmo quem é essa Michelle, cuidar mais do meu corpo. Eu estava assim, por mais que eu cuide do meu corpo, cuide da minha saúde, eu ainda estava muito em falta. Precisava entrar com mais exercício físico, mais alongamento, beber mais água, me alimentar melhor. Porque assim, todas as pessoas que eu cuido dependem de que eu esteja bem. Então eu preciso me cuidar da melhor forma possível. E não é me doando 100%, não é sendo tudo que eu posso ser, sabe? Eu cheguei em um nível da minha vida que eu era uma pessoa tão amarga, eu não sabia pedir ajuda para as pessoas, sabe? E isso é horrível, você não poder abrir a boca para pedir ajuda, nem para sua mãe. Sim, eu estava em um nível de orgulho tão grande em onde eu não conseguia nem pedir ajuda para as pessoas. E isso é horrível, você ser assim. Porque, pensa, eu tenho 2 filhos.
eu não consegui pedir ajuda para minha mãe, pedir ajuda para o meu marido. Isso é muito difícil, então esse momento ele veio como um momento para eu aprender mesmo a falar mais, a me abrir mais, a pedir ajuda para as pessoas. As pessoas, elas estão dispostas a te ajudar. Claro que não são todas, as pessoas não estão 100% disponíveis para a gente, mas elas estão prontas para ajudar. E esse momento da minha vida, ele veio para me ensinar, sabe? Eu estou aberta, me sinto uma pessoa mais aberta. Esse tratamento, ele me curou. Mas ele me curou em várias áreas da minha vida. E eu, assim, eu não quero voltar mais para aquele lugar. Esses dias o que eu vivi foram dias de solidão, dias de muito choro, dias de muito... eu praticamente descobri uma nova pessoa. E eu quero me descobrir cada dia mais como ser humano. Em 2 semanas eu quis transformar, tipo assim, eu quis mudar as pessoas, eu quis mudar os cenários, mas eu entendi que em 2 semanas era impossível mudar 2 anos de uma vida. Eu entendi que isso vai ser ao longo da vida agora, daqui pra frente. Aí eu falo muito isso porque eu me fiz essa pergunta. Onde foi que eu me perdi? E assim, eu não me perdi. Foram os momentos da vida que foram me fazendo essa pessoa. Depois que a maternidade veio, eu fui me tornando essa pessoa mais fechada do que eu já era. Fui me tornando uma pessoa mais rancorosa do que eu já era. E eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser uma pessoa aberta, quero ser uma pessoa feliz, que se abre, que tem amizades, uma pessoa que sorri, que pede ajuda para os outros e que ajuda também. E não quero nunca mais me sentir sozinha. E eu sei que isso é eu quero, assim, trabalhar isso todos os dias. Hoje eu entendo que não dá pra fazer isso em 2 semanas, porque o remédio que eu tô usando, ele foi, assim, em doses crescentes. Então, em 2 semanas eu fui aumentando e chegou a um nível tão alto que eu estava, assim, muito instável emocionalmente. Então, nessa semana que eu fiquei muito instável emocionalmente, coincidiu com a semana que eu estava de TPM. E eu fiquei assim, gente, nossa, no estado que nem eu me conhecia. E aí eu quis mudar tudo, eu quis mudar as pessoas, eu quis mudar a minha realidade. E depois eu parei pra pensar que não dava, né, pra mudar assim tudo em 2 semanas. Eu comecei a querer ir pra igreja, eu comecei a querer levar meus filhos pra igreja, eu comecei a querer mudar meu marido, quis querer mudar eu, quis querer mudar minhas amizades, eu quis querer mudar o meu ambiente de trabalho, quis querer mudar os horários que eu trabalhava, queria trabalhar menos, eu quis mudar o mundo em 2 semanas. E não dá. Isso vai ser uma caminhada dia após dia. É assim como foi criado essa rotina intensa, ela foi criada com o tempo. Então eu vou ter que desfazer ela também com questão de tempo. Vai ser sofrido, vai ser doloroso, mas eu vou conseguir chegar. Porque se eu conseguir chegar nesse nível de estresse tão grande, eu posso sim chegar em um ambiente mais calmo, em um ambiente de paz e tranquilidade. Eu tenho certeza. Eu cheguei num nível, gente, de enxaqueca, que eu não conseguia sair do meu quarto.
Eu não conseguia sair do quarto de tanta dor. E vocês não têm noção do que é ter saúde, ter um corpo saudável, ter saúde em si, mas ao mesmo tempo não ter. E esse tempo que eu fiquei tão só e tão instável emocionalmente, eu aprendi que a gente tem que respirar, parar um pouco, respirar. Nem que seja um dia ou dois, uma hora, mas sentar, sentir a respiração e entender as necessidades do nosso corpo. O nosso corpo, ele fala e se a gente não entender o que ele está falando, ele vai começar a dar sinais. E eu espero que você entenda os sinais do seu corpo a tempo, antes que seja tarde e antes que ele comece a falhar, a te levar a situações que você não queira, como esse dia que eu fiquei totalmente isolada aqui em um quarto escuro, sem poder sair, por tanto tempo negligenciado as dores do meu corpo. E eu não quero nunca mais ignorar as dores do meu corpo. Eu quero cuidar dele, eu quero amar, eu quero me amar cada dia mais. E eu espero que vocês tenham entendido a mensagem desse vídeo, que é sobre autocuidado, que é sobre você se olhar com carinho, se olhar com amor e se cuidar. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.